Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Graças a Deus, por aqui está tudo bem. Vamos então dar continuidade à nossa aula de hoje. Nós já iniciamos no nosso grupo com os ritos iniciais, com a nossa oração, não é? E hoje, nesta quarta-feira, nós vamos continuar os trabalhos com o livro didático, já que nessa semana nós estamos trabalhando atividades complementares com auxílio do livro. E hoje, em ciências, nós vamos trabalhar com o nosso livro, tá? E o nosso assunto de hoje em ciências, nós vamos estar comentando, dando continuidade no nosso trabalho, que nós já viemos falando nas aulas passadas, sobre o meio ambiente, sobre os cuidados que devemos ter. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre os materiais no lixo e a reciclagem. E para isso, a tia vai falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente. Até no nosso modo de agir, na nossa vivência diária, nós temos situações das quais nós podemos estar contribuindo para esse cuidado com o meio ambiente. E para iniciar esse nosso assunto, a tia vai apresentar para vocês aqui algumas planilhazinhas falando sobre os 5 R's, que são formas de ajudar o meio ambiente. Então vamos lá? Vamos iniciar aqui então? Então, educação ambiental, do nosso ambiente como um todo, porque nós também fazemos parte do ambiente. Então, hoje a nossa aula remota, nós vamos falar sobre os 5 R's da sustentabilidade, tá? Vamos lá então? Os 5 R's. Praticar os 5 R's é preliminar na educação ambiental. Então, é de suma importância para que todos nós possamos estar cuidando do meio ambiente se nós estivermos fazendo esse uso desses 3 R's. Como vocês sabem, essa semana nós estamos trabalhando a Semana do Meio Ambiente, porque dia 5 agora é dia do meio ambiente, e então por isso nós estamos comentando e falando sobre essa necessidade de estarmos mudando as nossas práticas de vivência para que assim possamos contribuir mais com o cuidado ao meio ambiente. E esses 5 R's, eles vêm a nos ensinar práticas, formas de ajudar a reduzir, reutilizar, diminuir o uso ou fazer o uso consciente dos materiais dos quais nós consumimos diariamente, não é? Por um acaso vocês já observaram a quantidade de lixo que nós produzimos? Pois é, observe nesse dia de hoje na sua casa a quantidade de lixo que vai ser produzida. Daqui, agora na frente, nós vamos falar sobre esses tipos de lixo, tá bom? Então vamos primeiro aqui agora com os 5 R's. Então vamos lá. Primeiro R, que nós temos que fazer primeiramente para ajudar o meio ambiente? Primeiro, olha aí na folha, olha, acompanha a tia. Repensar. Nós temos que repensar nossos hábitos e atitudes de consumo. Nós precisamos consumir tudo o que nós estamos consumindo? Nós realmente precisamos fazer esse uso? Ou nós podemos fazer um uso consciente de tudo que nós precisamos durante o nosso dia a dia? Então, é repensar se tudo que estamos usando é necessário, se nós estamos usando coisas que podem ajudar o meio ambiente ou que podem maltratar o meio ambiente. Então, isso tudo depende de uma reflexão de cada um de nós. E esse primeiro R, ele vem pedindo isso, essa reflexão, para que todos nós possamos estar pensando, repensando as nossas práticas, as nossas atitudes, os nossos hábitos diários, tá? Então, a todo momento, tudo que nós formos usar, nós vamos pensar, é necessário? Eu preciso mesmo disso? Isso vai fazer falta para a minha vida? Eu preciso utilizar isso nesse momento? Então, sempre ter essa forma de pensar, colocando o meio ambiente como algo
importante e essencial na nossa vida, porque é o que é realmente, né? O 2, olha, o 2 é reduzir. Como que nós podemos reduzir? Reduzir é reduzir a geração de lixo, é diminuir a quantidade de lixo da qual nós produzimos. Por isso que eu pedi também a vocês para olharem a quantidade de lixo que vão produzir hoje na casa de vocês. Então, se nós passarmos a observar essa quantidade de lixo, nós vamos entender que é muito lixo que nós produzimos diariamente e nós vamos tentar diminuir essa quantidade de lixo. Dá um exemplo para vocês, copinho descartável. Se você tem o costume de usar copinho descartável, toda hora que vai beber água, pega um copinho descartável, toda hora que vai tomar um suco, copinho descartável, toda hora que vai tomar um café, copinho descartável. Às vezes na nossa casa a gente não usa copo descartável, mas às vezes no trabalho, né, da mamãe e do papai, às vezes na escola, não é? A gente usa o copinho lá descartável para beber a água lá no bebedouro. Então, todo momento que você for beber água, você utilizar um copo, por exemplo. Imagina a quantidade de copinhos que você vai produzir em lixo por dia. Imagine a sua turma de colegas ou imagine a escola toda. Então, a quantidade é imensa. Então, por que eu não posso reduzir esse total de lixo de copinhos? Por que eu não posso pegar um copo de plástico ou de vidro ou uma garrafinha d'água para utilizar toda hora que eu vou beber minha água, não é? Então, eu vou estar ajudando. Até o café, o pai e a mãe que gostam de tomar café. Tem uns copinhos que são dobráveis, que você pode usar para o trabalho, que você pode tomar o café no seu próprio copo dobrável, depois lavá-lo, secar e guardar e usar diariamente, sem problema nenhum, ao invés de ficar toda hora utilizando um copinho descartável, o que vai gerar uma quantidade muito grande de lixo no nosso ambiente. Terceiro, reaproveitar. O que é reaproveitar? É aumentar a vida útil dos produtos. Então, se você pode, por exemplo, eu comprei lá uma margarina e essa margarina acabou. Esse potinho da margarina, eu posso reutilizá-lo. Eu posso passar um álcool, tirar aquela tinta ali com o nome da margarina, posso pintá-lo ou posso colar um pano em volta e posso fazer um porta-treco com esse potinho de margarina. Posso também furar esse potinho na parte de baixo, colocar terra e plantar uma plantinha para até alegrar a minha casa, né, para trazer vida para o nosso ambiente diário. Então, eu posso estar utilizando também para isso. Então, reaproveitar é fazer um novo uso de algo ao invés de jogar no lixo, não é? Então, ao invés de jogar aquele produto no lixo, eu vou utilizar para outra situação. Isso que é reaproveitar. E nós temos muitas das coisas que nós podemos reaproveitar. Nós podemos fazer outras coisas com essas embalagens, de diversas coisas que deixamos, que produzimos na nossa casa, né, que vai tudo para o lixo. Nós podemos reutilizar. O número 4, reciclar. É transformar materiais beneficiados em matéria-prima para novos produtos. Então, esse reciclar, o que nós podemos fazer é separar esse material para levar para a reciclagem. Exemplo, nós temos o papel, papelão, nós podemos separar, ao invés de jogar esse papel e papelão no lixo, nós podemos separar em sacolas e entregar para pessoas. Na nossa cidade, em Nocavate, uma cidade pequena, mas tem pessoas que recolhem o papel, o papelão, para fazer essa reciclagem. Nós temos também na nossa cidade pessoas que recolhem litros de descartáveis para reciclagem também desses litros. Então, não é muita o que é utilizado para reciclagem em nossa cidade, mas o que nós podemos ajudar a fazer essa separação. Separar esses litros plásticos, separar esse papelão, papel, para doar para reciclagem. Nós vamos estar ajudando. Imagina se todos nós da turma fizermos essa separação. São poucos materiais, mas imagina a quantidade de material que vai aparecer, que nós vamos conseguir. Então, depende de nós, não é? E, por último, recusar. Esse último R aí, recusar, é não consumir produtos que gerem impactos ambientais significativos e que não sejam essenciais, né?
Então, nós temos que recusar, porque aquilo que é essencial não tem como recusar, mas aquilo do qual nós podemos utilizar outro material, nós devemos recusar, porque assim nós vamos estar ajudando o meio ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. Sacolinha de supermercado, essas sacolinhas branquinhas que nós temos, essas sacolinhas, elas demoram um tempo para poder se decompor na natureza. E hoje em dia nós já temos sacolinhas que se decompõem rapidamente no meio ambiente, na natureza. Então, ao invés de eu pegar aquela sacolinha clarinha, branquinha para utilizar, eu vou procurar essa sacolinha que ela se decompõe mais rápido na natureza. Então, é uma forma de eu recusar aquela sacolinha branca no supermercado, quando vão me dar ou na venda, e eu utilizar uma que ela vai fazer uma ajuda maior para o meio ambiente. Outro exemplo, ao invés de usar qualquer tipo de plástico, biodegradável ou não, eu posso ter a minha própria bolsinha feita de pano e toda vez que eu for no supermercado, eu levo essa minha sacola de pano, que essa sacola eu vou chegar em casa, eu vou lavar, ela vai secar, eu vou poder reutilizar novamente, eu não vou jogá-la fora toda vez que eu fizer compra. Então, é uma forma de eu estar recusando o material, que é essa sacolinha plástica, que é muito poluente. Infelizmente, o meio ambiente sofre muito com as sacolinhas plásticas. E eu posso utilizar uma outra, que são as de pano, as sacolas de pano. Também, ao invés de usar canudinho plástico para tomar refrigerante, para tomar suco, eu posso tomar no copo. Eu tenho boca, eu posso utilizar a minha boca e tomar no copo, não é? Ou eu posso usar os canudinhos que para a gente ainda é um pouco difícil, mas o canudinho de bambu, o canudinho de metal, que ele é mais durável, né? Ao invés de ficar usando tanto canudinho de plástico, que é muito poluente também para os rios, nas grandes cidades, no mar, né? Todos os animais que vivem no mar, por exemplo, sofrem muito. E em geral, né? Não só animais marinhos, mas animal de todo o nosso ambiente sofre muito com todo tipo de lixo que é depositado no meio ambiente, não é? Então, por isso que nós temos que cuidar muito bem do meio ambiente, porque nós dependemos dele para sobreviver. Nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. Então, se nós conseguirmos pelo menos realizar esses 5 R's aqui, pelo menos uma parte, ou tentar fazer com que aconteçam, nós vamos estar fazendo uma grande ajuda para o nosso meio ambiente, tá? Então, aí, ó, 5 R's, repensar nossas atitudes, reduzir a quantidade de lixo que geramos diariamente, reaproveitar aquilo que dá para ser aproveitado, reciclar, separar para reciclagem o que na nossa cidade é utilizado para reciclagem e recusar aqueles materiais dos quais nós podemos usar outros que vão ajudar mais o meio ambiente, tá? Isso é consciência, é passarmos a ter uma consciência da qual nós fazemos parte do meio ambiente, nós precisamos e dependemos dele para a nossa sobrevivência, tá? Continuando, ó, aqui nós temos, deixa eu apresentar para vocês aqui, alguns recipientes, não é? Para que nós possamos estar colocando o lixo quando nós formos, né, trabalhar essa reciclagem. Então, é separação de materiais. Essa separação ajuda muito quando a reciclagem ou a reutilização desses materiais, porque vão estar todos já separados. Então, a gente vê muito quando a gente sai, às vezes fora, a gente vê muito essas lixeirinhas e às vezes a gente não sabe nem o que colocar. Porque quando a gente vê essa lixeirinha e vem o nome do material que coloca nela, fica mais fácil. Mas às vezes, como está aí, olha, né, no panfletinho que a tia está apresentando para vocês aqui, então não tem o nome. Então a gente pode ficar um pouco perdido. Então, por exemplo, a gente vai começar aí, ó. A primeira, nós temos aí uma lixeirinha azul. O que nós podemos depositar, colocar nessa lixeira azul? Tudo aquilo que é de papel ou papelão. Tudo aquilo que é papel ou papelão, nós vamos colocar nessa lixeirinha azul. Depois, a vermelha. A vermelha, nós vamos depositar tudo que tenha
plástico em sua formação, tudo que seja de plástico, nós vamos estar depositando nessa lixeira vermelha. Na lixeira verde, que é a próxima aí, nós vamos estar depositando tudo que contém, que é formado com vidro, tudo, separando um por um. Então, a verde é o vidro que nós vamos depositar. Já a próxima lixeirinha que nós vemos aí, que é a amarela, essa lixeirinha amarela, nós vamos estar depositando tudo que é metal, latinha de refrigerante, tudo que tem o metal em si. Nós vamos estar depositando aí. Já a marrom, que é a próxima aí, a marrom são resíduos orgânicos, aquilo que a tia falou, resto de alimento, casca de frutas, esse tipo de resíduos que vão colocar resíduos orgânicos, tá? Depois nós temos aí a cinza. A cinza nós vamos depositar resíduos geral, não recicláveis ou mistos. São coisas que não são recicláveis, tá? E aí nós temos outras também, que aqui na nossa folhinha, na nossa filmagem, a tia não conseguiu colocar, porque tem várias outras, tá? Tem, por exemplo, a branca, que nós vamos depositar resíduos de serviço de saúde, né? Tudo referente ao hospital, tudo que é usado em posto de saúde que vai para o lixo, então é esse lixo branco. E nós temos outras cores também de lixeira, tá? Em nossa cidade, como vocês sabem, não faz essa separação, então nós nem temos essas lixeiras adequadamente separadas, né? Claro que a gente tem ali, mas não, esse material não é separado na nossa coleta de lixo. Infelizmente, na nossa cidade ainda não tem. Mas é bom nós aprendermos, porque nós podemos separar muitos materiais na nossa casa. Nós podemos separar o papelão com o papel, que a gente sabe que tem pessoas que pegam. Nós podemos estar separando as garrafas PETs, que são plástico. Nós podemos estar separando o vidro, que às vezes pessoas utilizam para fazer artesanato. E assim, nós podemos estar ajudando de uma forma ainda pequena, mas nós podemos estar ajudando. E o dia que nós somos em um lugar maior que tenham essas lixeiras, nós vamos saber qual o material que nós vamos depositar em cada lixeira. Por isso que é importante que nós possamos estar aprendendo e cada vez mais sabendo para poder estar contribuindo também com o meio ambiente, tá? Aqui agora a nossa próxima página, nós já vamos iniciar o nosso trabalho com o livro didático. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos aí no livro didático lá na página 130. Então, na página 130, nós temos aí o título da nossa aula de hoje, que são Materiais no lixo e reciclagem. Então, aqui tem uma foto mostrando aqui a separação de produtos, de materiais, vocês estão vendo, olha, estão separando aí materiais, plástico, metal, vidro e etc., fazendo a separação desses materiais. E aí, aqui embaixo está assim, ó, trabalhadores separando o lixo reciclável em uma empresa. Aqui no caso, nessa foto, é em São Paulo, no ano de 2014, tá? E vem o subtítulo pra gente, vem assim, ó, como podemos aproveitar recursos que foram para o lixo? Então vem aqui, ó, neste capítulo vamos explorar materiais criados pelo ser humano e saber como parte desses materiais que acaba sendo jogado no lixo podem ser recicladas. Então nós temos aí aqui embaixo, no próprio livro de vocês, está assim, ó, para iniciar. Aí vem, no caderno, faça uma lista dos materiais e das invenções que você observa à sua volta. Compare sua lista com a dos colegas. Nós não vamos comparar porque nós não estamos junto com os colegas. Então, você pode sim fazer essa lista de materiais observando o seu ambiente, que nós estamos em casa, mas nós não vamos fazer essa comparação agora não, tá? Talvez depois, quando nós voltarmos, nós possamos fazer essa comparação sim, mas agora, por enquanto, não, tá? Então, você pode escrever uma lista com materiais e as invenções que você observa em sua volta. O que tem na sua volta que foi produzido, que foi feito por uma indústria? Você vai anotar. Você acha que seria possível reutilizar a parte do lixo produzido na sua casa? Então, você vai lá e observa o lixo de hoje. E aí, você acha que parte desse lixo poderia ser reaproveitado? Como? O que você acha que tem no lixo da sua casa que poderia ser reaproveitado, tá? Pode responder até que no livro aqui, tem problema ficar apertadinho aqui não, tá bom? Depois, você já viu postos de coleta de lixo especiais para descarte de eletrônicos?
e para descartar objetos de plásticos e para descartar óleo de cozinha? Então, se você viu, você coloca sim, já vi em algum lugar, já vi na televisão, já vi, porque eu fui em uma cidade maior e lá tinha um localzinho para a gente colocar bateria de celular. Às vezes você já viu, então se já viu, você coloca aí para tia, responde para tia, tá bom? Continuando agora, nós vamos para a página 131. Então, na página 131, nós temos aí a atividade prática. Só que essa atividade, para ser realizada, você vai precisar de ajuda aí na sua casa de um adulto, tá bom? Não pode realizar essa atividade sem um adulto estar junto com você, tá bom? Não é coisa perigosa, mas é porque às vezes você pode fazer uma bagunça e a mamãe ou o pai ou quem estiver com você pode não gostar da bagunça que você vai fazer. Então, chame a mãe ou o pai ou quem estiver com você em casa para observar essa pesquisa que você vai fazer, essa misturas que você vai fazer aí. E o que vai precisar para fazer essas misturas? Atividade prática. Material: água, copos transparentes, detergente, óleo de cozinha, sal de cozinha, tinta guache, vinagre. Então, são esses materiais. Se você não tiver todos esses materiais, por exemplo, a tinta guache, às vezes você não tem em casa. Então, você não precisa usar tinta guache, usa só o vinagre que deve ter na sua casa, o sal de cozinha, o óleo de cozinha, o detergente, tá? E a água, não é? Então, use o que tiver. Se tiver, tia, mas na minha casa a gente não usa detergente, não. Porque o detergente, né, gasta muita água para lavá-lo, tirá-lo das vasilhas. Então, a gente usa sabão comum, a gente não usa detergente. Então, não tem problema, não vai fazer com detergente, tá? Então, vem aí, o que acontece se você descartar o óleo de cozinha de sua casa junto com a água? Faça as atividades a seguir e verifique. Então, nós vamos agora fazer, desculpa que a tia não mudou aqui a página, tá bom? Então, nós estamos aqui, ó. Então, como fazer? Na página 131, como fazer? Coloca um copo de água em vários copos, todos transparentes, coloca um pouco de água em vários copos, todos transparentes. Então, aqui nós temos aqui 5 copos com água, cada um para colocar. Um vai colocar detergente, óleo de cozinha, sal, tinta guache e vinagre, junto com a água, tá? Então, vocês vão colocar aí a quantidade aí, uns 3 dedos para terminar de encher esse copo, tá bom? Todos esses copos, se você tiver o detergente, o óleo de cozinha, o sal, a tinta guache e o vinagre, tá bom? Se não, você coloca a quantidade que você tiver, tá? E aí você vai, em cada copo, despeje uma substância, cada copo com água, ou material diferente. No primeiro copo você vai colocar um pouco de óleo. Que pouco, tia? 1 colher de óleo tá bom. 1 colher de vinagre no outro copo de água tá bom. 1 colherzinha de sal pequena também tá bom. 1 colher de detergente também tá bom. 1 colherzinha de tinta também, por exemplo, tá? O que você vai fazer depois que você colocou esse produto em cada copo com água? Você vai agitar cada mistura com 1 colher e espere alguns segundos. Então, você vai lá e mexe a água com óleo, depois mexe no outro copo a água com vinagre, depois a água com sal, depois a água com detergente, a água com tinta guache. E observe o que acontece. Espere uns segundinhos para ver, tá bom? Verifica o que acontece. Em que casos você consegue identificar visualmente o que foi misturado à água? Então, você vai olhar e falar para mim, em qual dessas misturas que você consegue olhar depois que você misturou e definir o que está ali misturado com água, tá bom? Dá para ver separado a água e essa substância da qual você misturou, tá? É isso que eu quero saber. Qual dos copos que dá para você ver a água e o que você misturou separadamente, tá bom? Então, façam isso e anotem aqui direitinho qual que dá para ver, o que dá para ver e podem mandar áudio também para a tia, tá bom? Explicando também o que vocês misturaram, como que ficou, não tem problema, ok? Agora vamos mudar aqui a nossa página, depois que fizemos essa experiência, né? Podemos falar assim. Então, nós temos aqui agora um texto, tá? Temos um texto que vem o título seguinte, Invenções e materiais no dia a dia. A tia quer que vocês mandem o áudio dessa leitura desse texto para ela, tá bom? Então, nós vamos lá, Vamos conversar sobre alguns materiais e suas propriedades. Nós, seres humanos,
Somos inventivos. O papel em que você escreve, a tinta e a impressora, as palavras e a representação delas pela escrita, tudo isso são invenções. E o que motiva as pessoas a inventarem? Nós estamos na página 132, tá bom? Vamos continuar aí. A resposta talvez seja a necessidade de abrigo, de saúde, de comida, de comunicação, entre outras coisas. Em sua casa e na escola, há muitos materiais que foram inventados e aperfeiçoados para atender às diferentes necessidades, como o concreto, plástico, PET das garrafas e a cerâmica, ou o porcelanato nos pisos. Alguns materiais são mais resistentes ao impacto. Os pisos de porcelanato, por exemplo, têm maior tenacidade do que os pisos cerâmicos. Outros materiais são mais flexíveis. Uma vara de bambu pode voltar ao formato original, mesmo após ser levemente curvada. Há materiais que não conduzem muito bem nem o calor nem a eletricidade. Eles são considerados isolantes. Alguns exemplos desses isolantes: o isopor, a borracha e a madeira. É interessante pensar que nossas necessidades e o desejo de inventar parecem nunca ter fim. Por exemplo, se a tinta a óleo que inventamos mancha uma roupa, criamos outra que se misture com a água e seja facilmente removida. A tinta guache é assim. Podemos ainda combinar diferentes materiais. Uma panela, por exemplo, tem materiais bons condutores de calor, como o alumínio. Na parte usada para cozinhar, é material isolante, como plástico ou madeira. Nas partes que seguramos com a mão, tampa, por exemplo, alça ou cabo, por exemplo, são esses materiais isolantes, para isolar o calor, para que nós não precisamos queimar a nossa mão, tá? Então, nós temos aqui várias invenções que são usadas no nosso dia a dia, né? E a nossa atividade, a próxima atividade, vai falar sobre cada um desses materiais. Então, vem assim, ó. Número 1. Preencha o quadro abaixo, sintetizando informações do texto da página anterior e das legendas da imagem desta página e da anterior. Então, nós vamos utilizar aqui, preencher o nosso quadro, utilizando o texto da página anterior, da página 132, tá bom? Então, esse texto que está aí, nós vamos utilizá-lo para preencher a atividade do quadro aqui, ó, da página 133 agora, tá? Então, lá está pedindo assim, ó, materiais do dia a dia. O que falou lá no texto que é utilizado no dia a dia, que são os materiais? O que é material? Quais são esses materiais utilizados no dia a dia? Então, nós vamos observar quais materiais que falou lá. Vocês lembram? Falou lá do alumínio, falou lá da tinta guache, do vidro, do PET, da borracha, da madeira, do porcelanato, do bambu. Aí você vai ver se tem mais algum que falou. Então, você vai escrever aí, ó, nome do material. Esses são o nome do material, tá? Bambu, porcelanato, madeira, alumínio, PET e todos os outros que aparecerem lá no texto que você vai ler de novo aí, tá? Depois vocês vão preencher propriedades do material. Então, qual a propriedade desse material? Ele é resistente? Ele é flexível? Ele é isolante? No próprio texto vem falando essas palavrinhas, tá? Ele é transparente? Ele é solúvel em água? Ele é maleável? Ele é condutor? Ele é reciclável? Então, todas essas palavrinhas aí que você encontrar no texto, você vai completar na frente. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Você achou lá guache. O que a guache é? Solúvel em água. Guache é tinta. Você achou alumínio. O que o alumínio é? Maleável, bom condutor e também reciclável. A madeira. O que a madeira é? Isolante. O que a borracha é? Isolante. Exemplos que a tia está dando para você que tem no texto que você vai completar.
Porcelanato, o que ele é? Resistente, falou lá no texto. O que o bambu é? O bambu é flexível. O que o concreto é? Resistente. O que o PET é? Transparente, resistente. Então, tudo que você vê o material, você vai escrever a propriedade desse material na frente aqui, tá bom? A tia deu dicas aí, ok? Depois, nós temos aqui o número 2. Vem assim, ó. Agora, explore, no caso, não vamos ser a nossa sala de aula, vai ser a nossa casa, né? Então, seria assim, agora, explore a sua casa. De que materiais são feitos os objetos ao seu redor? É de madeira? É de concreto? É de alumínio? É de plástico? De que é? E quais são as propriedades desses materiais? Então, você vai observar aí na sua casa alguns materiais aí. Claro que a gente não vai observar tudo porque tem coisa demais na nossa casa, né? Mas você vai fazer essa observação e ver os materiais e qual propriedade tem esse material. É flexível? É resistente? É transparente? Ele é maleável? Então, você vai fazer para ti aí da sua casa aqui alguns materiais, tá? Pode ser uns 5 materiais só, 5 produtos, tá? Tá ótimo, tá? Acha os 5 produtos e você vai descrever o que ele é, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima página. E outra coisa, antes da tia falar, olha aí embaixo para vocês aqui na figura, olha. Os meninos estão aí com os recipientes, tá vendo? De separar o lixo aí, cada um. E o deles aí tá fácil, por quê? Vem o nome, tá vendo? Aí, olha, aí vem, ó, metal, papel, aí vem vidro, plástico, tá vendo? Pilha. Então, esse fica fácil a gente saber a cor, qual material, porque vem o nome, não é? Então, agora vamos mudar aqui a nossa página, tá? Nós vamos, ó. Deixa a tia baixar aqui para dar para ler para vocês, ó. Nós vamos lá para a página 134. Então, na página 134, é o número 3, vem assim, ó. Faça os testes abaixo para comparar diferentes materiais e produtos que usamos no nosso dia a dia. Depois, termine os relatórios que começaram a ser feitos. Então, tem aí um relatório que começou a ser feito. Na realidade, são 2 folhas amarelinhas aí, que são 2 relatórios que alguém já começou a fazer. E nós vamos dar continuidade. Então, vem, ó, teste de flexibilidade e elasticidade. Problema: borracha e massa de modelar são materiais flexíveis e elásticos. Verdade, né? São materiais flexíveis e elásticos? O que fizemos? Primeiro, com um lápis, apertamos um pedaço de massinha de modelar e um pedaço de borracha. Depois, forçamos as extremidades de uma barra de borracha e de uma barra de massinha de modelar, tentando dobrá-la. O que observamos? O que nós vamos observar quando você apertou essa massinha com o lápis? O que acontece com a massinha? O que você acha que vai acontecer quando você aperta o lápis aí na massinha? Você vai escrever. Quando observamos que essa massinha ela não retornou, ficou o buraquinho onde eu coloquei o lápis. Já a borracha, quando eu pressionei o lápis, ela volta novamente, porque a borracha é flexível. A borracha é flexível, tá? Então, isso aí, ó. O que nós vamos concluir? Então, você vai escrever a sua conclusão desses 2 materiais, tá? Essa fala da tia vai ajudar vocês a concluir, fazer as conclusões, tá bom? Então, você vai colocar o que você observou quando apertou o lápis na borracha e quando você apertou esse lápis na massinha de modelar e depois o que você concluiu. Quem que é flexível, quem que é elástico, você vai escrever aí, tá bom? Depois, tem outro teste aqui embaixo, ó. Teste de solubilidade. Problema: conseguimos remover tinta a óleo usando água? O que fizemos? Separamos uma amostra de tinta a óleo, depois despejamos quantidades iguais dessa tinta, parte em um pote com água, parte em um pote com óleo. O que observamos? O que concluímos? Então, tinta a óleo, gente, é a óleo, né? A tinta a óleo não é a base d'água, não, que sai com a água, não. Então, o que vocês vão observar? O que vai acontecer com essa tinta a óleo se você colocar ela por exemplo, aqui na água?
o óleo na água. O que acontece com o óleo na água? O óleo, ele mistura na água, então essa tinta óleo vai misturar na água. E se colocou essa tinta óleo no óleo, vai misturar? Aí são duas substâncias oleógenas, né? Aí com certeza vão se misturar sim. Então você vai anotar isso aqui e o que você concluiu. Então você concluiu que o óleo vai misturar com a água, o óleo vai misturar com o óleo. Então você vai colocar suas conclusões aqui, tá bom? Agora mudando a página, nós vamos aqui lá para a página 135, tá? Então na nossa página 135, nós vamos número 4. Então vem assim, ó. Analise como as pessoas seguram as partes das panelas. Troque ideia com os seus colegas, no caso pode trocar ideia com alguém de casa, porque nós não estamos com os coleguinhas, infelizmente, então troque ideia com alguém de casa, tá bom? Que materiais uma pessoa pode usar para mexer em objeto quente sem se queimar? Então, na sua casa, quando a mamãe está fazendo comida, qual objeto que ela usa para pegar a tampa da panela, para segurar na panela, que ela não queima as mãos? Então, pode ser um pano, não pode? Pode ser o cabo da panela, pode ser aquele material de borracha, né, luva de borracha. Então, vocês vão completar aí para a tia, tá? O que vocês vão colocar, ó? Adultos segurando parte da panela que estão sendo aquecidas. Então, vocês vão completar nessas linhas aqui esses materiais que a tia já deu uma ajudinha, tá bom? Que pega na panela para não queimar, que não nos deixe queimar a mão, né? Já que o nosso número 5, que é o próximo, vem assim, ó. Observe as imagens e responda. Quais são algumas propriedades do alumínio? E aí, o alumínio, quais são as propriedades que a gente viu lá no texto? É flexível. E aí, o alumínio, ele é flexível? Aí nós temos aí, ó, papel alumínio, latinha de alumínio e nós temos aí também o lixo de alumínio sendo usado e encaminhado para reciclagem. Então, você vai falar para mim, o alumínio, dependendo do material que ele fez, ele é resistente? Ele é flexível? Ele é isolante? Ele é transparente? Ele é solúvel em água? Ele é maleável? Ele é bom condutor? Ele é reciclável? Então, isso que você vai responder aí, tá bom? Então, você pode colocar o papel alumínio, ele é maleável, ele é isolante, ele é resistente? Nem tanto, né? E aí, ele é flexível, não é? Já a latinha, o que vocês vão colocar? Aí vocês vão usar essas palavrinhas que nós utilizamos lá do texto, tá bom? As propriedades do alumínio. O que nós achamos que o alumínio é? Nós vamos colocar a propriedade dele aqui em cada um desses itens. No papel alumínio, ele pode ser, por exemplo, flexível. Na latinha, ele é flexível? Então, sim. Agora, o lixo de alumínio encaminhado para reciclagem, ele é flexível? Aí não, né? Que já está bem amassado, então ele não tem flexibilidade, né? Perdeu a flexibilidade, não é? Podemos, por exemplo, reciclável. E aí? Qual desses três que ele é reciclável? Então, você vai pegar as propriedades e vai escrever aqui para a tia, tá bom? Então, trabalhando com esse lixo, tá bom? Então, nós vamos agora para a próxima página. Nós temos aí, por que reciclar? Qual a necessidade de nós fazermos essa reciclagem? Então, tem um texto aí agora. Esse texto aqui, vocês vão fazer a leitura, tá? Se quiserem mandar o áudio da leitura para a tia, eu vou amar, tá bom? Então, vocês vão ler aqui sobre esse trabalho de reciclagem, tá? O Jair do Amaral é o gestor de uma cooperativa de reciclagem. Então, aqui ele está ajudando a responder todas essas perguntas aqui. Então, vocês vão ler e na próxima página, que é na 137, nós temos perguntas aí que nós vamos responder, tá? Então, escreva para uma enciclopédia digital de criança. Então, você vai fingir que está escrevendo para essa enciclopédia de criança, tá? Termine de explicar o que significam os símbolos encontrados na reciclagem de diferentes produtos. Então, nós temos aí alguns símbolos
que nós encontramos em algumas embalagens de alguns produtos, tá? Então, nós temos esses dois símbolos aí, vocês estão vendo? Olha, um aqui em cima e outro aí embaixo, vocês estão vendo? Um é preenchido com escurinho e o outro não. E aí, o que nós temos em cima aí? Nós temos escrito assim, ó, produto reciclado, produto feito com alguma parte de material. E embaixo nós temos reciclável, material que pode ser. Então, nós temos o material que pode ser reciclável e nós temos o reciclado, produto feito com alguma parte de material. Então, aí agora, nós vamos comentar, nós vamos falar disso. Então, o reciclado é utilizado anteriormente, ou seja, essa parte do produto não foi fabricada com material novo, não é? Então, esse produto reciclado, ele é feito com parte de produtos que já existiam. Então, é uma forma de reciclar essa embalagem. Por exemplo, é o caso do símbolo da embalagem de um caderno, que indica que foi usado papel reciclável na utilização do caderno. Então, esse primeiro símbolo aí, quando é utilizado um material reciclável. Cadernos, por exemplo, que é reciclagem de papel, né? Já aqui embaixo, no de baixo, nós temos reciclável, material que pode ser reciclado. Então, qual material que pode ser reciclado? Em um novo, após ter sido usado já, um produto que já foi usado e pode ser reutilizado. O que? É o caso, né, dessa embalagem aí de alumínio. Alumínio pode ser reciclável. Também a garrafa PET e outros diversos materiais, tá? Aí você escreve para a tia algum que você conhece, que você tem, até que pode ser o que tem na sua casa, tá bom? Aqui a tia vai subir para poder explicar o próximo. O número 2 aí da página 137, perdão, vem assim, ó. No supermercado, você encontrou os produtos abaixo. Quais dele você compraria? Então, nós temos aí, ó, suco de uva, nós temos, né, tamanhos diferentes de garrafa, mas nós temos 2 garrafas de suco de uva, com preços iguais, mas tamanhos diferentes das garrafas. E nós temos aí 2 cadernos também, com o mesmo preço, cadernos diferentes. Então, nós temos, ó, uma garrafa de suco, da qual você vai tomar o suco, e esse suco essa garrafa vai ser reciclado. E nós temos aí caderno do mesmo jeito. Caderno com uma capa que vai ser, esse caderno ele pode ser reciclável. E aí, qual desses cadernos você compraria? Hein? Vem a pergunta. Troque ideias, no caso com alguém que estiver na sua casa aí, e explica o motivo de sua escolha. Qual desses materiais você escolheria? O que tem o símbolo de reciclável ou o que não tem a forma do símbolo do reciclável, que não seria reciclado esse produto aí, esse material? O que você iria fazer? Hein? Você iria ajudar o meio ambiente ou não? Então, você vai colocar embaixo aí para a tia, tá bom? Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? É o que nós aprendemos aqui hoje. Vamos tentar colocar no nosso dia a dia, tá bom? Porque só dessa forma nós vamos estar ajudando o nosso meio ambiente, tá? Nós vamos reduzir a nossa utilização de materiais, de produtos, e nós vamos aprender a sermos pessoas das quais vamos fazer um bom uso de todos os materiais que nós tivermos em nosso poder, tá? Principalmente no meio ambiente do qual nós fazemos parte e dependemos para sobreviver. Tá bom, meus amores? Olha, uma ótima quarta-feira para vocês. Se cuidem, tá bom? Cuidem de quem vocês amam, cuidem de todos, por favor. E qualquer dúvida na resolução das atividades, é só mandar para ti o áudio, é só me chamar. Eu estarei lá o tempo todo à disposição de vocês, tá bom? É só chamar a tia, tá bom, meus amores? Ó, que Papai do Céu guarde a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijo no coração.